Amigos e irmãos da Aula Espírita, muito boa tarde. Para quem já jantou, boa noite. Boa tarde. É um privilégio voltar, sabendo que a cada vez que a gente volta, a exigência sempre é um pouquinho mais alta. Então, é claro, vamos buscar com os nossos amigos que nos dirigem, aqueles que dirigem esse lar que nos acolhe, que já mora no nosso coração, o amparo e a proteção que nunca nos faltou, para que a nossa fala seja fácil de boa compreensão e que esse mestre de bondade possa permanecer conosco. Dizer, é claro, desses 12 anos de caminhada, é uma instituição, para a gente começar a pensar como instituição, nunca menos de 10 anos. A cada 10 anos nós renovamos os nossos propósitos com o plano espiritual. E a partir daí, desses 10 anos, nós recebemos uma nova caminhada e novas responsabilidades. É o que nos afirma Joana de Ângeles. Então, meus parabéns por esses 12 anos, já dentro de mais 2 anos de novas oportunidades e novas caminhadas. Que Jesus permaneça com o coração de vocês e nessa vontade de continuar por mais 10. Vamos comendo pelas beiradas, para não atropelar. Olha só, os 500 da Galileia e o mundo regenerado. Interessante quando essa proposta, o mundo regenerado. Aqui não é mundo de regeneração, já está regenerado. Entendam essa proposta como já estando regenerado. E eu não vou tirar as palavras do início desse trabalho com a minha verve. Eu vou buscar no texto, porque é uma poesia o que ele vai dizer no início desse texto. Adianta o serviço aí. Vamos lá. Olha só. Numa tarde de azul profundo, a reduzida comunidade de amigos do Messias, ao lado de pequena multidão, reuniu-se em prece no sítio solidário. João havia comentado as promessas do Evangelho, enquanto na encosta se amontoava a assembleia dos fiéis seguidores do Mestre. E olha só, viam-se ali algumas centenas de rostos embevecidos e ansiosos. Eram romanos de mistura com judeus desconhecidos. Mulheres humildes conduzindo filhos pobres e descalços. Velhos respeitáveis, cujos cabelos alvejavam da neve dos repetidos invernos da vida. Livro Boa Nova, Humberto de Campos, Francisco Xavier. Olha o clima. Entardecer. O povo foi se chegando. João fazia comentários do Evangelho e o povo foi chegando. E vejam um detalhe: romanos e judeus desconhecidos, mulheres com crianças descalços e velhos com cabelos brancos, mas judiado pelo tempo. Era esse o clima desta tarde abençoada, que estavam ali reunidos. Olha só.
Enviei meus discípulos como ovelhas em meio a lobos, e vos recomendo e recomendando que lhes sigais os passos no escabroso caminho. Depois dele, é a vós que confio a tarefa sublime da redenção pelas verdades do Evangelho. Eles serão os semeadores, vós sereis o fermento divino. Instituo-vos os primeiros trabalhadores, os herdeiros iniciais dos bens divinos, para entrardes na posse do tesouro celestial. Muita vez experimentareis o martírio da cruz e o fel da ingratidão, em conflito permanente com o mundo. Estareis na terra, fora de suas leis implacáveis e egoístas, até que as bases do meu reino de concórdia e justiça se estabeleçam no espírito das criaturas. Negai-vos a vós mesmos, como neguei a minha própria vontade na execução dos desígnios de Deus, e tomai a vossa cruz para seguir-me. Vocês viram o primeiro parágrafo. Nesta tarde de azul profundo, depois dos comentários de João, esse povo se reúne e daqui a pouco acontece uma claridade, como se um sol estivesse acontecendo naquele local. E aí deste sol aparece Jesus, e trazendo estas palavras: enviei meus discípulos como ovelhas em meio a lobos. Depois deles é a vós que confio a tarefa sublime da revelação pelas verdades do Evangelho. Gente, esse povo que estava ali é que ficou conhecido como os 500 da Galileia, que receberam diretamente do Cristo a determinação para que esses, a partir dali, seguissem para distribuir a palavra do Evangelho de Jesus. E olha, que ele não esconde o sacrifício, porque iriam passar, porque ele vai dizer, instituo-vos os primeiros trabalhadores, os herdeiros iniciais dos bens divinos. Muita vez experimentareis o martírio da cruz e o fel da ingratidão, em conflito permanente com o mundo estareis na terra, fora das suas leis implacáveis e egoístas, até que as bases do meu reino se estabeleçam. Gente, fatos. Quantos de nós, e por nossa própria culpa e responsabilidade, fomos atirados aos leões nas arenas? Quantos de nós, em nome desse Cristo, fomos torturados no decorrer desses 2025 anos?
Até hoje. Nos anos 90, eu não sei precisar, mas nos anos 90, no interior do Nordeste brasileiro, o presidente de uma casa espírita foi apedrejado até a morte. Quantas vezes a gente ouve por aí o pessoal que invade terreiros de religião africana, quebram tudo. Quando nós vimos aquele pastor evangélico chutando a santa, sabe, aquilo se espalhou na mídia. Quer dizer, nós estamos numa luta constante para poder sobreviver o Evangelho de Jesus. Essa é a proposta. Por quê? O cara que não tinha um tijolo para colocar a cabeça para dormir, prega paz e amor, e não era hippie, prega paz e amor, mostra como é que tem que ser feito. Os caras botaram na cruz, pregaram. O que sobra para nós? Ah, não, mas espera aí, só um pouquinho. Espírita, por favor. Nos momentos atuais, ser espírita é top, é fashion. Ser espírita está na moda. Ser espírita virou filme, virou novela, está na mídia. Então nós tivemos assim um up no movimento espírita em função de tudo isso. Só que quando o bicho pega, porque a dificuldade não é ali fora, a dificuldade não é ali da porta para fora, a dificuldade está lá em casa. E aí a gente vai ver nessa hora que o bicho pega, que tu acorda às 3 da manhã com o dente latejando, uma unha encravada no dedo do pé e tu resmungando e gritando: meu Deus, por que isso comigo? Por que não? Quer dizer que se fosse com o outro não tinha importância. Vejam, as coisas começam lá em casa. As dificuldades, as tormentas começam lá em casa. Tá, mas por que lá em casa? Afinal de contas, eu sou espírita. Por que lá em casa? Gente, quando a família vai bem, a sociedade da porta para fora vai bem. Quando a família vai mal, a sociedade da porta para fora vai mal. Por quê? Porque a primeira escola do Evangelho é o meu lar, é a minha casa. E vamos combinar aqui, sem hipocrisia, não é difícil lá em casa o Evangelho de Jesus? Porque é muito legal, né? O cara vem lá de São Leopoldo, coisa e tal, aquele lá, bandeira, da bandeira. Agora sim, tira o sapatinho, bota um chinelinho de forquilha ou fica de pé descalço e vai lá para dentro da casa do Bandeira e da Neiva para ver se é assim. Eu moro lá e quero voltar para casa hoje, por favor. E dormir na minha cama também. Então, vamos garantir isso aí. Gente, as nossas maiores dificuldades não estão da porta para fora. Elas estão da porta para dentro. Ali é que está aquilo que a gente chama de angu de caroço.
pessoal da polenta aí, não é? Quando embolota o angu de caroço para desmanchar, é lá dentro, não é na rua. Porque lá estão aquelas pessoas que nós mais nos comprometemos e precisamos aparar estas arestas. É ali que está. E se nós não conseguirmos fazer isso dentro desse lar que nos é concedido por Deus, como é que tu vai querer ser bonzinho lá fora? Meu irmão, eu já disse aqui, já dei o exemplo aqui, mais de uma vez. Entra na porta ali, é um tal de meu irmão, minha irmãzinha. Aí a mulher olha de lá, ou o marido, né, diz: se ele fosse assim lá em casa, não fala. E tu também não. Eu trouxe plateia hoje para garantir o Ibope, hein? Porque quem está comigo todo dia em casa sabe o ranço que tem aqui, incorporado nesse ser divino. Isso literalmente tem outro por dentro. Porque justamente por isso, gente, é ali que nasce a nossa sociedade. E se eu não consigo ser este, amarás o Senhor teu Deus de toda a vossa alma, de todo o teu espírito, de todo o teu coração. É o primeiro. Mas eis aqui o segundo, que é semelhante a este: amarás o teu próximo, agora volta, como a ti mesmo. Ora, como é que eu vou amar ao próximo se eu não treinei comigo? Se eu não me gosto, se eu não me respeito, se eu não me amo? Eu preciso me gostar, eu preciso me respeitar, eu preciso me amar. A partir disso é que eu vou poder fazer alguma coisa da porta para fora. Por isso que eu tenho uma família, que é para poder treinar isso. Então, quando Jesus convoca, e ele diz aqui com todas as letras: instituo-vos os primeiros trabalhadores, até que as bases do meu reino de concórdia e justiça se estabeleçam. Tomai a vossa cruz para seguir-me. Então nós temos responsabilidade. Quantos de nós não estávamos aqui? Porque isso foi aqueles que depois disso teriam a responsabilidade, esses 500 da Galileia. Parece que o IBGE falou que era só 498, mas há controvérsias. Então assim, esses espíritos que receberam essa responsabilidade estão voltando para a terra. Já voltaram e estão voltando. Com essa responsabilidade do mundo regenerado. E o que nós estamos fazendo com isso? Então, nós temos esse compromisso e essa responsabilidade. Porque nós, pelo que nós conhecemos, pelo que nós vivenciamos, por aquilo que temos ao nosso redor, tu tens certeza, podes afirmar que tu não fazia parte desse grupo? Tu veio aqui para trabalhar ou para pegar o cachê? Tem movimento. Cheia dos casacos, aí fica tirando a roupa agora. Não, lá vai estar frio. Eu estou aqui com calorão medonho com essa raqueta aqui. Então, amigos queridos que tem um lugar cativo no nosso coração. Pode ler aqui, ó. Muito. Aqui. Não, vou pegar o meu. Não muda nada. Os 46 anos não dá diferença. Então, continuando o nosso estudo aqui, né? Séculos, olha a exortação que Jesus nos traz
nos alertando sobre como seria esta árdua tarefa de estabelecer na terra o reino de Jesus, os ensinamentos, não como um livro que está aqui colocado, mas dentro de uma situação prática de vida, como foi lembrado agora, na família, essa família, esse cadinho que cada um de nós, por bondade divina, esse cadinho que nos acolhe em cada processo de reencarnação que nós fazemos, e a partir disso, dentro desse espectro muito maior que é a humanidade, que é essa vivência dos seres que são espíritos, todos nós, ora habitando o planeta aqui com um corpo material, ora desvencilhados desse corpo, mas continuando aqui nessa psicosfera desse planeta chamado Terra. E olha só que interessante que ele diz assim: séculos de luta vos esperam na estrada universal. Ou seja, ele não enganou ninguém. Ele está alertando sobre como será isso. É preciso imunizar o coração contra todos os enganos da vida transitória. Olha só que conselho de alta relevância para nós. Porque a vida material, ela nos envolve de tal maneira que a gente não se dá conta de que nós somos espíritos, que estamos aqui por um determinado tempo de aprendizado e que vamos sair daqui. Não vamos permanecer aqui. E a vida material, as ilusões nos encantam. A mídia coloca na nossa cabeça tantas necessidades que nós não precisamos. Por quê? Porque a mídia quer vender. A mídia quer lucro. E a gente se deixa levar, como ele diz aqui, os enganos da vida transitória. Então nós não nos assenhoramos da nossa condição de espíritos e nos deixamos levar por todos os encantos da vida material para a soberana grandeza da vida imortal. Porque o nosso ser, o nosso espírito, ele vai ter essa passagem aqui e vai voltar à espiritualidade. E o que vamos levar? Os enganos da vida material, as ilusões da vida material, ou aquela bagagem de conquistas espirituais. Vossas sendas estarão repletas de fantasmas, de aniquilamento e de visões de morte. Gente, nós estamos vivendo um tempo de muito testemunho. Nós estamos vivendo um tempo de transição difícil, onde nós temos guerras, nós temos violência, nós temos conflitos dentro das famílias, nós temos vícios inúmeros nos envolvendo nesse contexto terra. Quando ele diz aqui, ó, fantasmas de aniquilamento e visões de morte. Quantas mortes desnecessárias estão acontecendo? Por acidentes,
pelo uso indevido de substâncias que destroem o nosso corpo material e que influenciam no nosso corpo espiritual. Quantas situações de aniquilamento, como ele diz aqui, em que nós hoje temos a quantidade de farmácias. Não sei se vocês já prestaram atenção, a quantidade de farmácias uma ao lado da outra e todas faturam. Por quê? Porque as pessoas estão adoecidas. As pessoas estão tomando medicamentos, muitas vezes sem nenhuma receita, por uma situação interna de descompasso, de incapacidade de assumir a vida, de viver a vida, de enfrentar as dificuldades com aquela ligação maior com o Mestre, quando ele diz para nós: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, com o Cristo, se o Cristo está ao nosso lado, o caminho fica mais leve, mais fácil, menos árduo. Mas a gente se deixa levar por essas situações de engano que não trazem nenhum proveito para nós. Mas no desenrolar das batalhas, sem sangue, olha só, como ele previa todas as situações que nós estamos passando. Sem sangue, batalhas, do coração. Quando todos os horizontes estiverem abafados pelas sombras da crueldade. Quanta crueldade nós estamos ouvindo pelo rádio, pela televisão, por outros meios de comunicação que nos conectam uns aos outros. Crueldades na família, por exemplo, a quantidade de feminicídios que está acontecendo, a quantidade de crianças maltratadas das mais diversas formas, de idosos sendo mortos porque os filhos querem antes a herança desses pais. Gente, nós estamos vivendo momentos muito difíceis. E olha o que ele diz ali: dar-vos-ei da minha paz, que representa a água viva. Ou seja, mesmo nós imersos nessa psicosfera difícil, na qual todos estamos vivendo, encarnados e desencarnados, nessa psicosfera aqui chamada Terra. Quando estamos com Jesus, nós temos a água viva. Lembram da imagem da parábola de Jesus com a mulher lá no poço de Jacó? Uma mulher que era rejeitada pela sociedade, que não podia vir buscar a água no horário que as outras mulheres vinham buscar, porque ela era rejeitada, discriminada. Então ela estava lá ao ponto de um meio-dia, e Jesus, na sua grandeza e no seu extremo amor, ele vai sozinho. E pela lei judaica, uma mulher não falava sozinha com um homem. Eram os costumes. Como é que Jesus iria dirigir a palavra a essa mulher lá, sozinha, buscando água? E Jesus começa a conversar com ela e propõe que ele tinha a água viva, que é essa água viva, que não é aquela que mata a sede do corpo, mas é aquela que aplaca a alma,
E quando Jesus diz que vai nos dar a paz, é justamente esta paz que serena o nosso coração, que serena a nossa mente, que nos deixa numa condição de conexão tal que mesmo na maior dificuldade que nós estejamos passando, na maior dor que nós estejamos passando, nós sabemos que nós não estamos sozinhos, que Jesus está ao nosso lado, através das mais variadas formas que Ele encontra para nos ajudar. Então, quando diz ali, na existência ou na morte do corpo, ou seja, nesse momento terreno que todos nós aqui estamos vivendo, ou na situação de espírito desencarnado, estareis unidos ao meu reino. Ou seja, quer estejamos na matéria, quer estejamos na espiritualidade livres, com a condição de espíritos sem esse corpo denso, nós podemos estar com o Mestre. Nós podemos estar nessa sintonia feliz. E ele continua: até que o meu reino se estabeleça na terra, não conhecereis o amor no mundo. Olha só o que Jesus nos diz. O amor hoje está no mundo? Ainda não está. Então, quando ele diz, até que meu reino se estabeleça na terra, não conhecereis o amor no mundo. Eu, no entanto, encherei a vossa solidão com a minha assistência incessante. Ou seja, ele nos pede que mesmo nós, angustiados, tristes, infelizes, sofredores, que nós não tenhamos dúvida de que Jesus está ao nosso lado e de que nós, perseverando nessa ideia, perseverando na distribuição, na semeadura das lições de Jesus, da fraternidade, da compaixão, do perdão, da amorosidade, nós estaremos com Jesus. E isso vai alimentar o nosso espírito. É mesmo? Oh, aí já, não derruba as coisas. Bate. Não derruba as coisas. Essa proposta, sabe assim, aquelas pessoas que se dizem desamparadas, vazias, elas não conseguem entender esse processo de ter Jesus. E aí nós vamos encontrar o texto que tu falou hoje lá na casa. Aquela pessoa que não tem Jesus no coração e que não entende esse processo, só pode entrar em depressão. Só pode querer arrumar a morte. É o caminho, porque não tem nada, é vazio. Perde a esperança. E olha só, quando a Neiva traz a proposta, de alguma forma, Jesus se apresenta para ti. Não é o anjo batendo asa na tua frente. Não é descendo aí um bando de espírito iluminado chegando. Não! É aquele vizinho, é aquele colega de trabalho, é aquela pessoa no coletivo que vai te observar, que vai te dizer alguma coisa, que vai trazer uma palavra sem saber nem quem tu é. E a gente não, a gente quer o mistério, né? A gente quer
o diferente, a gente quer o sobrenatural. Ora, por que nos deu Deus uma família? Por que nos deu pessoas para a gente conviver? É justamente por isso. É porque nesta relação é que nós vamos conseguir encontrar este apoio divino. Nos deu um anjo de guarda. Nos deu um anjo de guarda? Não, mas não. Nós temos alguém que quando a gente vai se preparar para reencarnar, que avaliza no cartório espiritual a nossa reencarnação. Ele é o amigo que vai nos conduzir. Agora, ele só vai poder nos conduzir se a gente concordar. Porque quando tu resolve calçar o garrão no chão, daqui não saio, daqui ninguém me tira, mas não tem. Como é que vai poder? A faixa vibratória, a sintonia, a vibração não casa. Os bons espíritos não infringem o livre-arbítrio. Está dizendo um espírito ali que os bons espíritos não infringem o livre-arbítrio. Eles não se metem. Tu quer? Vai, meu. Pode ir, vai na fé. Tem uma parede ali. É de tijolo, é de concreto. Tu vai dar com a cara na parede. Mas eu quero quebrar as fuças, tudo ali na parede. Vai então, por favor. Depois te chama aí a ambulância, o SAMU. Depois que tu te curar, vem limpar a parede. E vai ficar tudo ranhento ali. E aí tu vai e diz assim, né? Eu, espírita, né? Ai, por que Deus fez isso comigo? É engraçado, né? Como a gente gosta de botar a culpa nos outros. Isso é a minha vez de falar agora? Olha só. Sereis a união onde houver separatividade, sacrifício onde existir o falso gozo, claridade onde campearem as trevas. Claridade. Porto amigo, edificado na rocha da fé viva, onde pairarem as sombras das desorientações. Sereis meu refúgio nas igrejas, nas estradas da terra. Estranha. Estranha. Tá, tem alguém que leu aí. Só uma pessoa, pelo jeito, né? Sereis meu refúgio nas igrejas mais estranhas da terra. Minha esperança entre as loucuras humanas, minha verdade onde se perturbar a ciência incompleta do mundo. Gente, quando eu passo numa rua aí, e eu vejo aquele pessoal gritando lá dentro, glória a Deus, amém Jesus, glória. Ela é testemunha, eu disse, que bom que tem alguém gritando aí, achando que Jesus é surdo. Porque pelo menos não estão na rua aí jogando pedra nos vidros, nas lâmpadas, brigando. Então assim, por mais absurdo que a gente acha que seja esta ou aquela seita ou religião, de alguma forma estão levando esses fiéis rumo a Deus. Mas os caras exploram, cada um tem o que merece, meu. Mas tira o dinheiro das pessoas, cada um tem o que merece. Se a salvação dele, se o jeito dele encontrar Jesus é entregando a porta da casa, porque ele não pode mais dar dinheiro, mas da casa dele tem uma porta e a igreja precisa, ele tira a porta da casa dele e entrega para a igreja. Olha só. E eu estou falando daquilo que eu sei. A pessoa tirou a porta da casa para levar para a igreja, porque a igreja estava precisando de uma porta. E não podia pagar. O dízimo, levou a porta de casa. Isso é fé, gente.
Tu não vê aí o pessoal carregando pedra na cabeça, andando na rua de joelho no chão, acompanhando uma procissão? Gente, os caras quase se matando para agarrar na corda do Círio de Nazaré. Eu estou falando do que eu sei. Eu não ouvi falar. Os caras assim, é uma briga, é a peleia para agarrar na corda, para acompanhar a santa. Isso é fé, gente. E a gente tem que lembrar da mulher que sangrava há 12 anos, 10 anos, sei lá, uma aí. Que bastaria ela se aproximar de Jesus, que seria curado. O que aconteceu? Ela encostou no paninho, ficou curada na hora e Jesus sentiu. Saiu de mim uma virtude. Quem me curou? Quem me tocou? Mas Senhor, essa multidão aqui, como é que nós vamos saber quem me tocou? Alguém me tocou. E ela vai e se apresenta. Vejam, a fé da pessoa, isso a gente tem que respeitar. E nós, que sabemos dessa realidade, a morte faz parte do corpo, da matéria, não faz parte do espírito, porque esse não morre, esse é imortal. E o que nós estamos fazendo para isso ser realidade para nós e não para os outros? Vamos lá. Meu Deus do céu. Amados, eis que também vos envio como ovelhas aos caminhos obscuros e ásperos. Entretanto, nada temeis. Sede fiéis ao meu coração, como vos sou fiel. E bom ânimo representará a vossa estrela. Ide ao mundo, onde teremos de vencer o mal. Aperfeiçoemos a nossa escola milenar, para que aí seja interpretada e posta em prática a lei do amor do nosso Pai, em obediência feliz à sua vontade augusta. A Neiva estava falando ali de amor, aqui aparece amor, nós não conhecemos isso ainda. Nós ainda não sabemos o que é amar. Até porque a gente vende, a gente compra amor. A gente tem um amor que depende. Eu te amo se, ou se. Eu te amo se. Então nós queremos uma dependência para o amor. Isso não é amor. Tem um filme muito antigo, muito, do tempo do Guaraná de rolha. O Carlos vendia esse Guaraná. Que ele chega no... Ela tá com um processo cancerígeno. E ele chega na beirada da cama e pede perdão para ela. Eu nunca esqueci desta frase. Ela vai dizer assim: amar é ter jamais que pedir perdão. Quem ama não se ofende. Como é que é o nome do filme? Pá, ficou ruim agora, hein? Que até eu esqueci. Love Story. Love Story. Tu estava lá também com o Carlos, né? Eu sou mais novo que isso. Eu ouvi falar. Love Story, gente. Era um amor lindo desse casal. E eu não sei qual foi a situação. Ele vai e pede perdão. Ela diz isso no leito de morte. Amar é ter jamais que pedir perdão. Porque quem ama, ama. Não precisa perdoar. A gente ama. Então nós não sabemos ainda o que é essa chama que é capaz de remover todos os pecados do mundo, o amor. E é isso que Jesus se propõe a entregar para nós.
Naquela noite de imperecível recordação, foi confiado aos 500 da Galiléia o serviço glorioso da evangelização das coletividades terrestres, sob a inspiração de Jesus Cristo. Mal sabiam eles, na sua mísera condição humana, que a palavra do Mestre alcançaria os séculos do porvir. E foi assim que, representando o fermento renovador do mundo, eles reencarnaram em todos os tempos, nos mais diversos climas religiosos e políticos do planeta, ensinando a verdade e abrindo novos caminhos de luz através dos bastidores eternos do tempo. Eu comentava com o Carlos antes, quantos de nós não faziam parte dessa equipe e que daqui a pouco, nessa caminhada, nos sentimos pesados e refugamos o buçal. Desistimos. Agora estamos aqui, ó. Vai lá em Garibaldi, vamos. Vai lá em Tucunduva, vamos. Eu não refugo o buçal, porque eu sei da minha dívida, eu sei da minha responsabilidade. E para vocês verem como Deus é bom, justo, amável e misericordioso, e olha o Espírito protetor que botou no meu lado, que até me acompanha nessa loucura. Gente, e vou dizer assim, eu não acredito nisso. Olha que incoerência, eu não acredito nisso. Sabia? Eu não acredito nisso. Eu sei que é assim. Eu entendo que esse processo é assim que funciona. Porque se não fosse assim, não existiria justiça divina. Acabei de falar aqui, a gente não fica enchendo a boca por aí para os outros, que Deus é bom, justo, amável e misericordioso. E por que às 3 da manhã, quando o dente aquele dá uma fisgada, tu sai gritando, ai meu Deus, por que comigo? Ora, por quê? Porque tu pode aguentar. Porque, gente, nós temos o privilégio de viver em 2025 sem aquelas torturas da Idade Média, sem estarmos sob a espada dos romanos. Nós estamos no Brasil, gente. A terra do cruzeiro, a terra do evangelho, foi reimplantado aqui. E o que nós estamos fazendo? Estamos se atirando por cima da cerca, brigando por picuinha. O tempo é outro. Tu está louquinho pelo mundo de regeneração, pela terceira onda, pela era de Aquários. E o que tu está fazendo para isso acontecer? O que nós estamos fazendo para isso acontecer? Mundo regenerado. Mundo regenerado. Olha a hora. Onde é que está o óculos? Onde o óculos está aqui? Olha lá, já passei, tá? Eu estou passando aqui. Tá. Vai lá, vamos. Então, agora vamos fazer um link com o mundo regenerado, né? O chamamento do Cristo de 500 na Galileia a milhões hoje no mundo. Então, esse convite tão eloquente e tão incisivo de Jesus, ele está sendo feito para cada um de nós que estamos aqui, para cada um de nós que está na terra. Então, se a gente chegar lá em casa hoje e passar isso, por quantos nós podemos nos multiplicar? Se a gente no local de trabalho
nos propormos a multiplicar isso, quantos seremos? E por favor, eu não estou mandando, eu não estou dizendo que é para pegar o livro e querer abrir a cabeça e dar licença, vou abrir a cabeça. Não é isso. É ter humildade, ser tolerante, ser paciente. E eu tenho que falar isso muito alto, porque eu preciso ouvir. É disso que nós... Não é pegar o livro, olha, vou te ler aqui uma mensagem de Jesus aqui. Não, não é. É mudar pelo exemplo. Aquilo que nós fazemos. Isso é que chama a atenção das pessoas. Segue o baile. E quando lembremos daquela situação do Mestre Jesus, chamando os apóstolos e convidando a cada um deles para lavar os pés dos apóstolos. Qual foi aquela mensagem que Jesus, naquele momento, deixou para todos nós? Esse gesto de humildade, de servir, porque nós estamos aqui para servir. E dentro disso, que nós possamos então, cada um de nós, sermos o 5º evangelho inacabado, mas vivo e atuante, que estamos escrevendo com os próprios testemunhos. Então, nós, para que esse reino de Jesus realmente se torne uma realidade, Jesus está nos convocando, Jesus está nos chamando mais uma vez para que sejamos este 5º evangelho vivo, porque é nessa vivência prática, como foi lembrado, que nós vamos colocar essas lições realmente dentro de uma ideia de contagiar o mundo e tornar esse mundo realmente regenerado. Então, dentro disso... Tchan, 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 tchan. Olha o vucu-vucu. Somos os multiplicadores do Evangelho no lar, na sociedade, no mundo inteiro. Está sobre os nossos ombros essa responsabilidade de cada um de nós. Pensemos nisso. Sois o sal da terra. Jesus, muita paz e muito obrigado. Hã? É para tu fazer a prensa. Então, meus queridos e queridas que aqui estão, vamos todos nós nos unirmos numa só vibração e agradecer a esse Pai que nos criou, agradecer a Jesus, esse irmão querido, esse mestre, esse amigo, agradecer por todas as oportunidades que nós temos recebido ao longo dessa nossa existência como espíritos, e hoje especialmente a dádiva da reencarnação, desse momento precioso que estamos usufruindo em mais um momento de aprendizado que Deus nos deu aqui, com essa família abençoada que nós temos,
com esse núcleo de trabalho no qual convivemos, com a nossa vizinhança, com a nossa sociedade na qual nós estamos inseridos, com o propósito de nos ajudar nesta caminhada que busca em cada dia da nossa vida nos aproximar mais de Deus, desses bons amigos que estão ao nosso lado pacientemente, amorosamente, nos ajudando todos os dias da nossa vida. Que nesse instante esses bálsamos amorosos que vêm do mais alto possam nos envolver na sua luz, na sua paz, nos seus efeitos terapêuticos, envolvendo o nosso corpo, chegando até a nossa intimidade, ao nosso espírito, nos dando, como disse Jesus, a água viva para que sigamos confiantes, com alegria, com coragem, com ânimo, nesta trajetória de lutas muitas vezes que ainda precisamos passar. Mas como foi lembrado hoje, junto com Jesus, tudo fica mais fácil, tudo fica mais leve. Por isso, Senhor, uma vez mais, te agradecemos por esse momento feliz de encontro e te pedimos, Senhor, que nos acompanhe permanentemente, nos ajudando na nossa decisão, no nosso dia a dia, para que sejamos felizes aqui e agora. Lembrando que a vontade de Deus será sempre soberana à nossa vontade. Muito obrigada e que assim seja.